meu nome é Júlia, esse aqui é o Júlia de Letras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é o meu vídeo de leituras de setembro e eu estou muito feliz de fazer esse vídeo, pois eu finalmente saí da minha ressaca literária por causa de ansiedade e eu saí da melhor forma possível. Eu li 12 livros. Eu li 12 livros em setembro, eu tô muito feliz por isso. E eu vou contar pra vocês um pouquinho nesse vídeo quais foram elas, as avaliações, o que eu senti, o que eu achei delas. Antes da gente começar, se você não é inscrito, primeiro eu peço de você aqui no canal, se inscreva, deixa o like no seu vídeo, ative o sininho pra você receber notificação toda vez que tiver vídeo novo. Tem vídeo novo todos os sábados, religiosamente, não falho. Vamos lá pro vídeo. Foram leituras, em maioria, excelentes. Eu amei ler tudo isso. Fiquei super feliz, estou muito feliz de contar pra vocês que eu saí daquele inferno de ressaca. Então, vamos começar com o primeiro livro que me tirou dessa ressaca. O primeiro livro foi Antes que o Café Esfrie. Ele apareceu naquele vídeo de ressaca literária e ansiedade. Vou deixar o cardzinho aqui pra você dar uma olhadinha depois desse vídeo. E foi muito legal ler esse livro. Também tem vlog dele aqui no canal. Vou deixar também um cardzinho aqui em cima. E foi um livro que me fez chorar horrores. Foi um livro que me emocionou muito. Ele vai contar a história de um café lá em Tóquio. E esse café, ele tem uma peculiaridade que é, ele volta no tempo. Você consegue voltar no tempo dentro desse café. Então, se você for lá e sentar numa mesa e pedir um determinado café, em um determinado horário, você consegue voltar no tempo dentro daquele café mesmo. Mas tem algumas regras. Você não pode levantar da cadeira, você não consegue mudar o presente, então você só revisita o seu passado e você tem que tomar o café antes que ele esfrie para poder voltar para a realidade, senão você fica preso no limbo ali do passado. E aí você se perde, basicamente é isso. E aí a gente vai conhecer a história de 4 pessoas nesse livro, então são meio que 4 contos, e todos eles se interligam ali no final. E eu chorei, gente. Se vocês assistiram o vlog, vocês vão entender do que eu tô falando, porque eu chorei muito. Eu achei que esse livro era um livro engraçadinho, entendeu? Mas não, é um livro muito triste. No começo você não dá nada, você acha tipo assim, só mais um livro de viagem no tempo e tal. Mas é um livro que é incrível, sabe? Eu até falei no vídeo do vlog, esse livro, ele ensina que não adianta a gente querer mudar o passado, a gente não consegue mudar quem a gente vai ser no futuro, mas a gente consegue mudar quem a gente é pra lidar com as coisas do passado e pra lidar com as coisas do futuro. Então eu achei essa mensagem incrível. É um livro que eu não tenho vontade de reler, porque foi um livro que me marcou muito. Eu sei que se eu reler vai doer ainda mais, porque eu já sei qual que é a mensagem, sabe? Então eu vou ler o livro refletindo sobre essa mensagem, vou pegar muitos outros detalhes que talvez eu não tenha pego e eu acho que ele vai ser mais doloroso. Então, não vou estar querendo ler. E aí, esse livro tem alguns gatilhos, por exemplo, de Alzheimer, né? De lidar com uma pessoa que tem Alzheimer, de lidar com uma pessoa que você perde, lidar com diversas questões, fim de relacionamentos e tudo mais. São questões que podem causar um gatilho em alguém, como causou em mim. Principalmente a questão do Alzheimer. Minha bisavó morreu de Alzheimer por causa do Alzheimer, né? E foi uma questão que mexeu muito comigo, porque eu tenho muito medo que isso aconteça com a minha avó, que aconteça com a minha mãe e eventualmente aconteça comigo. E aí eu me vi nesse conto, entendeu? Eu me vi sendo a pessoa que não consigo lembrar quem é o amor da minha vida. Então, nossa, me machucou demais. Daqui pra frente, eu só li e-books e aí eu vou deixar aqui na tela o livro que eu li, tudo certinho, tá? O segundo livro, acredite ou não, foi A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood, acho que fala assim. É um livro que eu tinha muito preconceito por ele ser famosinho. Eu tenho muito preconceito com livros que são famosinhos, então eu sempre leio com expectativas lá no zero e achando que eu já não vou gostar. E eu li porque a minha amiga pediu pra eu ler, ela falou, nossa, você precisa muito ler, não sei o que, e eu assim, será que eu preciso ler mesmo? E eu li, e eu dei 4 estrelas. A Hipótese do Amor vai contar a história de uma universitária, né, ela tá ali fazendo o doutorado dela, e aí a pessoa que ela tava ficando terminou com ela pra poder ficar com a melhor amiga dela, e aí ela se sente culpada porque a amiga dela não quer ficar com essa pessoa e aí ela fala, não, tá tudo bem, eu tô namorando, fica tranquila. E aí a amiga dela fica meio desconfiada, né, porque ela não sabe mentir assim tão bem. E aí um dia no laboratório ela vê um homem e ela vê que a amiga dela tá vindo ali e ela vai tasca um beijão desse homem. E a amiga dela acredita, começa a sair com esse ex-ficante da personagem principal, que é a Olive. Só que depois que a amiga dela sai, a Olive descobre que quem ela beijou foi um professor. E o professor mais odiado ali do departamento. E aí a história vai rodar em torno disso, porque eles vão fingir um namoro falso pra que a amiga dela acredite. E ele também entra nessa brincadeira, porque ele precisa que o departamento acredite que ele quer ficar ali ainda na universidade pra continuar com os financiamentos dele. E
basicamente isso. Essa é a história e vai desenrolando. E foi um livro que eu chorei de rir. Foi um livro super divertido. Eu achei divertidíssimo. A escrita excelente, tipo, incrível. Ainda vai sair uma resenha só sobre esse livro, então isso é o que eu vou falar aqui por enquanto. E foi uma experiência muito legal ter lido esse livro. E aí eu falei, ok, paguei minha língua, né? Realmente paguei minha língua. O terceiro livro, ele não foi uma experiência tão boa. Eu dei 1,5 estrelas. E ele é O Luar da Feiticeira de Ossos, que eu li por causa da Kabuki, que eu vi ela indicando ou recebendo esse livro, então eu vi no vídeo dela, basicamente. E ele vai contar a história, que é o seguinte, é um lugar fictício, então é um livro 100% com um universo criado. E aí existem as feiticeiras, que elas ajudam na travessia dos mortos. Então, em algum dos 4 fases da lua, elas precisam ir em uma ponte e elas vão tocar uma flauta, assim, pelo que eu entendi, e elas estão todas de branco, toda aquela coisa. E aí o amor verdadeiro, então, tipo assim, o amor da vida delas vai aparecer, ela vai precisar matar ele, e aí ela vai se tornar uma pessoa que vai poder ajudar nessa travessia das almas para que o mundo fique tudo bem. Porque se as almas das pessoas que morreram continuar ali no plano real, no plano vivo, elas vão sugar a energia das pessoas que estão vivas, vão se tornar mais fortes e isso é um perigo. A gente vai acompanhar a jornada da Alice, acho que fala assim, e do Bastian, que são pessoas que a princípio não estão interligadas, mas vão ficar interligadas no futuro próximo nesse livro. Que é o seguinte, a Alice, ela vai fazer esse sacrifício, eu diria que é um sacrifício, e aí o Bastian perdeu o pai por causa de uma feiticeira, então ele viu o pai dele ser morto nesse ritual, né, nesse sacrifício. E aí ele cresceu órfão e jurando se vingar dessas feiticeiras e tudo mais, e nessa jornada dele de querer se vingar, ele conhece mais 2 pessoas que também perderam os pais, esses 2 são irmãos, e os 3 se juntam, viram ali um trio pra poder conseguir acabar com esse ritual, pra que ninguém mais perca o pai, pra que ninguém tenha que sofrer como eles sofreram. E a Alice, ela quer se provar muito pra mãe dela, provar que ela é capaz e tudo mais. Então, a gente começa o vídeo com ela indo atrás de um tubarão pra poder pegar o dente desse tubarão, porque cada feiticeira, ela tem 3 amuletos que vão dar força a ela. Então, por exemplo, a Alice pegou o dente do tubarão, então ela vai ter meio que a agilidade, a força do tubarão, meio que isso. E aí, o destino dos 2 é cruzado, e aí a história começa a partir disso, e aí eu daqui pra frente não falo mais, porque senão é spoiler. Mas, no final, eu descobri que esse livro é uma duologia. Eu achei que era um livro único, e quando foi chegando ali em 90% que eu vi que não ia resolver o conflito, que eu vi que tava ficando pior, eu falei, meu Deus, isso é uma duologia. E quando eu terminei, eu tive certeza que era uma duologia, e eu fiquei muito brava por isso, porque eu já não tava gostando do livro. Então, tipo, lá na metade eu já sabia que esse livro ia ser menos de 3 estrelas, mas quando eu terminei foi 1,5 estrelas, porque terminou de um jeito que força um segundo livro. Não precisava de um segundo livro essa história, porque basicamente eles ficam rodando no mesmo lugar o tempo inteiro. E aqui são 3 pontos de vista, então é da Alice, do Bastian e da Sabine, que é a melhor amiga da Ailyn. E aí fica rodando esses 3 pontos de vista e não precisava. É um livro de 400 páginas que poderia ter 350 e que poderia não ser uma duologia. Então, eu não recomendo. Se você quiser ler, leia por sua conta e risco, mas fica aqui a minha recomendação de não ler. Próximo livro que eu li, uma alegria falar desse livro aqui nesse canal, que é Era Só o Que Me Faltava, da Lele Alves. Lele é uma escritora brasileira independente, eu adoro os livros dela. Eu já tinha lido outro livro dela, que é Afrafetos, que é um livro de poesia, e ela colocando a realidade dela ali em palavras, em estrofes, e transmitindo os sentimentos que ela sente. E foi um livro que eu chorei horrores lendo Afrafetos, então é outro livro que eu indico também. E esse aqui, Era Só o Que Me Faltava, vai contar a história de um carnaval, onde a gente vai entender um pouco mais sobre as coisas que pessoas pretas passam. Eu achei que foi muito palpável os sentimentos que ela passou. É um conto muito rapidinho, então não adianta eu ficar falando muito, senão eu vou contar boa parte do conto. Então eu deixo a indicação, eu dei 5 estrelas. Foi um livro que eu chorei bastante lendo, e quando eu terminei de ler, eu tinha 2 sentimentos, que era, meu Deus do céu, a gente precisa mudar isso. E o outro sentimento é, meu Deus, as pessoas precisam conhecer a escrita da Lele, precisam conhecer essa menina que é incrível, que escreve muito bem. Então, Lele, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo pra você, eu te adoro, eu sou muito fã da sua escrita, eu sou muito fã de você. Próximo livro é uma fantasia de um universo que eu amo, que é o universo de Príncipe Cruel, e eu li O Herdeiro Roubado, que é meio que uma nova trilogia, uma nova série, não sei se é duologia ou trilogia, não achei muitas informações sobre, que vai contar a história agora do Oak, que é o irmão mais novo da Jude,
e da outra lá que ninguém liga, né? Eu comecei esse livro com muitas expectativas, porque eu estaria revisitando um universo que eu amo. Eu tava assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou voltando para este lugar de tanto conforto, apesar de que a história original não é quase nenhum conforto. E eu tava muito feliz. Só que não foi lá o que eu tava esperando. É um livro bom, vou começar, um livro bom, foi 3,5 estrelas. E ele vai contar a jornada ali do Woken como uma pessoa mais crescida, eu acho que ele tem 17 anos. E aí ele tá querendo resolver uns negócios do reino dele que tá tudo dando errado. E aí ele vai encontrar uma outra pessoa pra poder ajudar ele a fazer esse rolê. E a primeira coisa que me decepcionou foi que esse livro não é narrado por ele, mas por essa outra pessoa. E essa pessoa é a Suren, acho que fala Suren. E ela é a rainha da Corte dos Dentes, né? Ela é filha da Lady Nor. Se você não leu o Príncipe Cruel, talvez isso aqui seja um spoiler. E a Lady Nor traiu a coroa, que no caso é o Cardan e a Jude. E aí, a Lady Nor tem que obedecer a Suren quando a Suren falar e tudo mais. Só que a Suren fugiu de Elfman e ela vive no mundo real. E aí a gente vai conhecer a história dela. Então ela vai contando a história dela, vai entender tudo que acontece ali ao redor dela. E os sentimentos dela. Ela é azul, pelo que eu entendi. Isso aí ficou um pouco confuso pra mim. E é narrado por Ana. Então foi primeiro uma quebra pra mim, porque eu esperava uma coisa e eu recebi outra. Mas isso aí a gente lida muito fácil, porque eu adorei ela é muito legal. Só que tem coisas que quando eu olho para Príncipe Cruel e comparo com esse livro, parece que não é a mesma autora. Eu não sei o que a Holly Black pretende com essa nova história, mas não parece um novo Príncipe Cruel, parece algo mais, entre muitas aspas, inferior, na minha opinião. Então, eu não achei que a construção dos personagens foi tão boa quanto em Príncipe Cruel. Apesar de que Príncipe Cruel é em 2020, então talvez se eu fizer uma releitura, eu também tenha essa percepção e tudo mais, mas eu tô comparando com a minha primeira experiência de leitura. E aí, isso foi algo que me incomodou um pouco. Então, algumas coisas ficaram muito nebulosas pra mim. E principalmente por a narrativa ser em primeira pessoa, no ponto de vista da Suren, eu acho que muitas coisas ficaram muito só jogadas e não teve um desenvolvimento melhor. Acredito que se esse livro fosse em terceira pessoa, eu teria gostado muito mais, porque em terceira pessoa eu meio que consigo ter a mesma visão de todos os personagens, uma visão mais igual. Então eu consigo entender cada um por si só, não pela visão de um outro personagem. Então acho que isso seria mais interessante pra mim se fosse em terceira pessoa. Mas é um livro bom, de 3,5 estrelas. 3,5 estrelas não é um livro ruim. É um livro bom, só que tem alguns defeitos que me incomodaram. Não foi uma experiência de leitura tão agradável quanto eu imaginei que fosse ser. Mas fica a recomendação também pra quem adora o universo de Príncipe Cruel. É muito bom revisitar esse lugar pra mim. Então, se você é tão fã assim quanto eu, que sente essa saudade do reino de Elfham, eu recomendo a leitura. E aí você vem me contar aqui nos comentários se você gostou desse livro, se você concorda comigo. Eu adoraria ouvir a sua opinião sobre esse livro, porque foi uma quebra de expectativa muito grande pra mim. Os dois próximos livros eu vou fazer um momento aqui que eu quero muito falar sobre. Eu vou falar dos dois rapidamente e depois eu vou fazer um comentário sobre os dois juntos. Eu li Amor, Teoricamente, também da Ellie Hazelwood, porque eu gostei muito de A Hipótese do Amor, né? Eu dei 4 estrelas. E pra esse eu dei 5 estrelas. Eu sou muito difícil de dar 5 estrelas pra um livro. E esse livro foi incrível, incrível. Eu chorei muito nesse livro, eu me diverti horrores. Eu me identifiquei demais com a personagem. A gente vai conhecer a Elsie, que ela é física teórica, e aí ela dá aula como professora adjunta na universidade. E aí ela passa muitas dificuldades financeiras e tal, e ela quer muito, muito, muito ser professora em tempo, assim, integral mesmo, ser uma professora de um departamento só, não precisar ficar correndo entre vários e não ter que dar aula pra pessoas mais jovens, dar aula mais pro pessoal do doutorado e tudo mais, ter, enfim, diversas coisas. E a gente também vai ter o Jack, que é um físico experimental. Nesse livro, ele vai colocar uma rivalidade entre os físicos teóricos e os físicos experimentais. E toda essa rivalidade foi criada pelo Jack, que vai ali meio que fomentar essa rivalidade. E aí a gente vai conhecer a história da Elsie. Ela, pra poder fazer um extra, ela tem um bico de namorada de mentira. Então as pessoas contratam ela fingir que é a namorada dessa pessoa, pra apresentar pra família e tudo mais, pra resolver alguns pequenos conflitos que a pessoa pode ter eventualmente. E aí ela faz esse biquinho aí pra poder ter uma rendinha extra, pra poder conseguir pagar as contas se ela mora com a melhor amiga dela. E aí ela tá concorrendo a uma vaga, né, de professora num lugar que ela acha que vai ser muito legal trabalhar. E aí a história começa a partir daí. E vai tratar diversos assuntos como é ser mulher no mundo da ciência, que basicamente só tem homens. Como que é a questão de ser uma pessoa que é people pleasure, que é tipo
se molda pra poder agradar os outros. É um livro que eu me identifiquei demais. Então, vou falar só isso aqui dele e vou partir pro próximo, que aí eu volto a conversa pra esses dois livros. O próximo livro foi uma questão de química que eu não queria ler também, de jeito nenhum, que eu achei que ia ser um livro muito ruimzinho, achei que ia ser um romance, assim, porque o nome é uma questão de química. Eu achei, vai ser um enemies to lovers, e aí eles vão ficar brigando igual cachorro e gato no livro inteiro, e depois, olha só, uma questão de química. Mas não, é um livro incrível. Incrível, eu dei 4 estrelas, porque tem algumas coisas que me incomodaram, mas é um livro que vai contar a história da Elizabeth, ali na década de 1960, mais ou menos. E ela se formou em química, ela trabalha no laboratório e tudo mais. Só que, devido a alguns acontecimentos ali na vida dela, que se eu contar spoiler, ela passa a conduzir um programa de culinária na televisão. E esse programa de culinária é ela explicando como fazer comida quimicamente. Então ela não faz, tipo assim, normal. Ela fala, você vai precisar de tantas gramas de cloreto de sódio, que é sal de cozinha, basicamente. Então ela é um programa muito mais sobre química do que sobre comida. E todo mundo adora a comida que ela faz e tudo mais. E nesse livro a gente vai tratar sobre as mesmas coisas que a gente viu ali em Amor Teoricamente, só que numa época que isso era muito mais difícil do que é em Amor Teoricamente. Então, a gente vai ter a questão do machismo, a gente vai ter a questão da mulher ela não ter nenhum tipo de credibilidade, de ninguém acreditar que ela é capaz de fazer as coisas, de que ela nasceu para ser dona de casa, cuidar dos filhos e apenas isso, que o meio acadêmico não é para mulheres. E a gente vai acompanhar tudo isso, também a questão de rivalidade feminina, de mulheres colocando outras mulheres para baixo só para se sentir melhor e se sentir aceita pelos homens. Então, é um livro que vai trazer diversas questões extremamente atuais, por mais que se passe na década de 1960. E por que eu falei desses dois livros juntos? Para eu poder fazer um comentário maior, porque eu faço ciência da computação, eu tô nesse meio acadêmico aí da ciência, tô no 7º período. E o que acontece? Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre reparei que ia ser muito difícil pra mim, enquanto mulher. Não por causa de drama, sabe? Por exemplo, um exemplo muito clássico, assim. Minha turma, lá em 2020, a gente começou com mais ou menos 10 ou 12 meninas, de 50. Então só aí você já vê que tem um gap, mas tá tudo bem. E hoje nós somos em 2. Somos apenas 2 meninas da minha turma que entrou em 2020. E eu acho que isso diz muito sobre o ambiente acadêmico, né? Porque na escola, então eu vou contar um pouco da minha experiência. Na escola a gente é meio que condicionado a ir para algumas áreas ao invés de outras. Então, por exemplo, dificilmente você vai ver um homem sendo pedagogo, dificilmente você vai ver um homem sendo enfermeiro, porque são profissões condicionadas a mulheres. A gente tem esse preconceito, esse pensamento desde que a gente é criança. Então, a gente vai crescendo com isso, ainda mais se os pais incentivam. E geralmente é na adolescência que a gente começa a abrir um pouco a cabeça ou fechar ela mais ainda. E na ciência a gente tem muito isso. A gente não tem muitas professoras mulheres. Já aconteceu casos, assim, de algumas pessoas humilharem meninas do curso, assim, tudo mais, simplesmente por elas serem mulheres. E foi um livro que, na questão acadêmica da Elsie, que eu me identifiquei demais com ela inteira. Eu me vi nela em diversas questões. Então, tanto de personalidade, de sentimentos, de emoções, quanto na questão acadêmica, na Elizabeth. Eu me vi também de que, por exemplo, vou dar um leve spoilerzinho, que eu acho que não é um spoiler, mas a Elizabeth, ela ganha um neném, ela vira mãe. E aí, ela é rebaixada de cargo, então ela vira só mais uma técnica ali de laboratório, sendo que ela é formada, sabe? E ela não recebe pelo que ela sabe fazer. Então, como que o mundo é em relação às mulheres, como que se você é mãe, você pode perder o emprego. Tem até um episódio de um podcast que eu ouvi recentemente do Mundo de Óbvios, que vai falar sobre essa exaustão que as mulheres vivem por causa de ser mulher. Porque se tiver um filho, ela talvez perca o emprego, sabe? De ter um filho e talvez perder o marido, que o marido acha que não é tão legal assim ter um filho e ele sai de casa. De que é sempre isso, uma mulher ela nunca pode abandonar uma criança, mas isso é totalmente permitido para homens abandonarem seus filhos. Então, todas essas questões que foram tratadas nesses livros me fazem pensar que a gente precisa fazer alguma coisa para acabar com esse tipo de pensamento, só que ao mesmo tempo eu não sei o que fazer, então só tô trazendo aqui pontuações, mas nenhuma resolução. E foi algo assim que me fez querer mudar as coisas, mas sem saber como fazer. Então, é isso. São histórias que eu me identifico bastante e eu super recomendo a leitura, sabe? São histórias que mexeram demais comigo. E é isso. Enfim, tem outros muitos pontos que eu poderia ficar aqui horas falando. Talvez eu faça um nota de rodapé só sobre isso. Mas, enfim, são coisas, assim, que me afetam de alguma forma, porque eu sempre fico pensando muito nisso. Mas eu fico feliz de encontrar pessoas que acolhem essas coisas que eu sinto.
muito, sabe? De ver e falar, não, tá tudo bem, você não é tão doida assim. E foi o que eu senti com esses livros. Principalmente Amor, teoricamente, porque a escritora, ela já passou por esse ramo acadêmico, então tudo que ela escreve ali, por mais que ela não tenha vivido, é algo que ela conhece, e isso traz uma conexão pra mim, que estou nesse meio acadêmico, muito maior. E foi incrível ler esses livros, foi muito bom. Eu super recomendo demais. Então, em Amor, teoricamente, eu chorei, eu me diverti, eu fiquei feliz, eu fiquei triste por diversas vezes. E em uma questão de química, eu fiquei reflexiva, eu fiquei triste, eu fiquei feliz por ver a evolução que Elizabeth teve. Um detalhe muito legal que eu descobri no meio da leitura, que em uma questão de química, a gente tem um personagem que é um cachorro, que é o 6,5, e o cachorro fala. O cachorro tem linhas de pensamento. Ele é consciente e aí ele comenta sobre as situações que ele tá vendo. E foi muito legal, por mais que eu não ache incrível. Quando acontecia, eu achava muito legal, mas só que quebrava aquela coisa de, tipo, eu estou lendo, estou completamente imersa nesse livro, e aí eu volto pra realidade. Eu fiquei 50-50. Eu adorei, mas eu odiei ao mesmo tempo, então... Mas é incrível, dá pra ver na minha cara que eu achei sensacional essa ideia do cachorro ter um ponto de vista. Mas é essa o papo que eu queria bater com vocês. O próximo livro é um conto da Júlia Brusco, eu acho que fala assim, que se chama Lime, e vai contar a história de um garotinho e limões. É um conto, tipo, muito rápido. Eu adoro histórias do ponto de vista de crianças, assim, então foi algo que me divertiu, foi algo pra quebrar um pouco os 2 livros anteriores que eu tinha lido, que tinham me deixado muito reflexiva, que tinham mexido demais comigo, e aí eu precisava de algo que eu lesse e só fosse hahaha, engraçadinho. Lime vai contar essa perspectiva de um menininho que tá vendo que as coisas entre o pai e a mãe não estão muito legais, que a relação dos pais está afetando a relação deles para com os pais, e aí são diversos problemas que acontecem na casa, e aí ele liga pra uma tia dele, né, que está no Brasil porque é uma família de brasileiros, e aí a tia dele fala pra espremer limão pra que o cachorro pare de roer a cadeira, e a partir daí a gente entra no universo de realismo mágico, e é incrível, é muito legal, é um livro muito bom, 3 estrelas, recomendo a leitura. Próximo livro é A Filha Perdida da Helena Ferrante. Foi o meu primeiro audiobook, né? Vai contar a história de uma mulher, se chama Leda, ela. Ela tem 2 filhas que moram com o pai porque ela abandonou essas meninas um tempo atrás, quando elas eram bem crianças e hoje elas são adultas, para que ela pudesse seguir a carreira acadêmica dela. Esse livro me deu um gatilho tão grande, mas enfim, que acaba se reconectando com os outros 2 livros que a gente já comentou aqui, sobre essa questão de que ela até fala no livro que enquanto o marido dela progredia na carreira e tudo mais, ela regredia cada vez mais porque ela só podia cuidar das filhas e ela quase não tinha tempo pra poder mexer nas coisas dela, então ela meio que tava ali na faculdade de letras e ela escreveu um negócio que foi super hypado e aí ofereceram pra ela uma proposta que ela não conseguia recusar e ela aceitou a proposta, largou as meninas, foi embora e depois de anos que ela voltou e tudo mais, enfim, isso aí a gente vai entender melhor durante a leitura. E é um tipo de livro que eu gosto muito, que é mulheres que não são o padrão, são mulheres quebradas. Assim. Mulheres que a gente vê, por exemplo, em O Impulso, em Garota Exemplar, esse tipo de mulher que não... Sabe, assim, mulheres que vão ser vistas como maluquinhas. Eu adoro esse tipo de livro porque eu acho muito real. Eu acho que condiz muito mais com a realidade do que essas mulheres que a gente vê, por exemplo, em livro de fantasia, que luta, que é empoderada, que não deixa ninguém passar por cima dela e tudo mais. Eu adoro ler livros assim, eu acho muito legal. Adoro mesmo. Só que eu também acho muito legal ver mulheres que ficam ali nas sombras por muito tempo e aí do nada elas fazem algo que a gente não espera e a gente até julga, sabe? Por exemplo, eu julguei um pouco, confesso que eu julguei quando ela abandonou as crianças, só que conforme a gente vai conhecendo a história dela, a gente vai entendendo as motivações e tudo mais. E a gente vai conhecer ela tá de férias ali na praia, esse livro se passa na Itália, incrível, e ela vai conhecer uma família que tem uma criança e ela vai ficar observando muito essa família e fazendo reflexões sobre a vida dela mesma, pensando, nossa, essa menina me lembra minha filha e tal. E é basicamente esse tipo de linha de raciocínio, né? Essa linha de consciência. E eu achei o livro muito incrível porque ele é muito real. Mas foi um livro que foi muito legal de ouvir. E foi uma experiência que eu acho que o livro só foi tão bom assim porque eu ouvi. Sabe? Então, eu acho que esse é um ponto positivo do audiobook, porque foi extremamente bem narrado. E não é um livro engraçadinho, tá? Então, é um livro que vai e volta no passado dela, ela faz diversas comparações com o que ela vê ali na praia, com o passado dela em relação à mãe dela, com a própria maternidade dela, como ela se vê hoje. E
Uma frase que eu acho que resumiria bem esse livro é: se ela tivesse feito terapia, muita coisa teria sido evitada. Recomendo leitura, bem legalzinho mesmo. E tá disponível para audiobook gratuitamente lá no Audible, então se você puder, tiver acesso a essa promoção, recomendo que ouça o audiobook, porque eu acho que a leitura vai ser uma experiência muito mais legal. Porque eu achei que a escrita seria uma escrita um pouco mais densa e demoraria um pouco mais, mas esse audiobook eu matei ali rapidinho. O antepenúltimo livro, já estamos acabando, é A Depressão é uma Borboleta Azul. É um livro nacional, na verdade é uma coletânea de poesias dessa autora que ela resolveu escrever para ela como foi esse período que ela passou, né, pela depressão, pela ansiedade. Eu não sei se ela ainda tem esses episódios depressivos e tal. Também tá disponível aqui no Limit. E é um livro de poesias, é um livro que eu me identifiquei em diversas vezes e eu até fiz um comentário, né, que é como que a depressão, ela possui padrões que a gente consegue identificar nas pessoas que lidam com isso diariamente, né? Então, por mais que eu nunca tenha visto essa menina, por mais que eu nem seja como que é o rosto dela, muitas das coisas que ela escreveu eu vivo, sabe? Por ter depressão, ansiedade, todo esse tipo de coisa. Então é um livro muito legal. Não preciso nem falar, né, que tem gatilho, porque o livro inteiro é um gatilho. O título do livro é um gatilho. Mas é um livro sobre ter depressão, mas ainda acreditar que há um amanhã que vai ser melhor do que o dia que foi hoje. Então é um livro que me trouxe essa mensagem e que foi muito necessário, veio num momento muito oportuno pra mim. E eu super indico a leitura, sabendo pra vocês que tem esses gatilhos aí de depressão, de ansiedade. O penúltimo livro que eu li em setembro foi Sobre a Terra Somos Todos Belos, do Ocean. Não sei falar sobre o nome dele. Também tá no Kindle Limit. E é um livro que vai contar a história de um escritor vietnamita que tá escrevendo cartas pra mãe dele, que não sabe ler. Contando, assim, tudo que ele sente dentro dele. E ele tá ali nos Estados Unidos, ele cresceu nos Estados Unidos e tudo mais, e eles vieram do Vietnã, na época que tava meio que em guerra ali, o Vietnã e os Estados Unidos. E é uma história bem legal contada através de cartas. Tem um pique violeta, mas não é tanto parecido com a Violeta da Isabel Allende. Eu fiz uma resenha sobre esse livro, vou deixar linkado aqui, já saiu, então, se não me engano, foi na semana passada. E eu recomendo que vocês vejam, é bem curtinho. Recomendo que vocês vejam, porque eu achei que o livro foi muito bom. Compartilho vários pensamentos sobre esse livro nesse vídeo de resenha, então eu recomendo que vocês vejam. Foi um livro que eu dei 3 estrelas e meia, então foi um livro muito legal de ler. Eu tinha dado 4, mas aí eu falei 4, aí eu dei 3,5. Aí eu falei 3,5? Aí é alguma coisa entre 3,5 e 4. Eu não consigo dar uma nota realmente pra esse livro. Por fim, o último livro é um livro 4 estrelas, também nacional. Um livro que ele também apareceu no vídeo de Ressaca Literária e Ansiedade. Eu fiquei muito feliz por terminar ele, que é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar, do Diogo. Esse não tá no Kindle Limit, eu comprei numa promoção que teve uns meses atrás. E é um livro que vai contar a história de um garoto que vive ali na Síria, em meio à pobreza, em meio à colonização francesa, e que vê todas as pessoas ali do seu vilarejo vindo pro Brasil para poder conseguir uma vida melhor e tudo mais. E aí é um livro que vai misturar a realidade que a gente tem, né? Então vai trazer um pouco dessa cultura pra gente, com um realismo mágico incrível, vai misturar folclores. Vai ser um livro muito gostoso de ler, é uma leitura muito rápida, muito fluida, na minha opinião. Foi um livro que, se eu não tivesse passado por esse período de ressaca literária, eu acho que eu teria lido muito mais rápido. E quando acabou, eu fiquei com o sentimento de eu precisava de mais. Mas não um sentimento ruim de, tipo, a história não se contou, não foi suficiente pra eu entender, mas o sentimento de foi muito bom e eu gostaria de ler muito mais sobre esse universo, sobre esse personagem, sobre essa cultura. O Diogo, ele é formado em jornalismo e tudo mais, ele fez algumas pós-graduação, mestrado, não tenho certeza, em cultura do Oriente Médio, então ele tem um pouco de propriedade para poder falar sobre esse assunto e isso traz um aspecto muito mais crível pra narrativa. Foi uma experiência incrível. Eu queria ler há muito tempo, porque eu ouvi o Vitor Almeida falar desse livro há algum tempo atrás. E eu fiquei muito doida pra ler esse livro. E finalmente eu consegui ler e eu estou muito feliz por ter lido ele. Foi um livro 4 estrelas, muito, 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 muito bom. Acho que eu favoritei. Bom, esse foi o vídeo das minhas leituras de setembro. Então aqui eu vou deixar um recadinho pra vocês. Eu li 12 livros. Eu não deixei de fazer nada do que eu tinha pra fazer pra poder ler esses livros e tudo mais. Foi algo que eu fui encaixando na minha rotina. Mas isso não é normal, eu não costumo ler 12 livros no mês. E eu também li livros, tipo assim, de 300, de 200, li vários contos que não passam de 40, 60 páginas e tudo mais. Então,
não é legal olhar só pela perspectiva de quantidade de livros lidos, mas também sobre quais livros foram esses. Esse vídeo não é pra você ficar se comparando, pensando, nossa, eu li só um livro e ela leu 12, nossa, eu tô sendo leitura errada. Não. É atípico pra mim também, eu não costumo ler tudo isso num mês. Geralmente eu leio, tipo, 2, 3 livros no máximo. E eu tô muito feliz porque eu tava numa ressaca literária e não consegui ler quase nada, sabe? Tipo, agosto eu li um livro e eu odiei esse livro, então tá tudo bem você não ler tanto assim, sabe? É isso, é a gente não se comparar com os outros. Então esse é o meu principal recado pra você. Esse vídeo não é pra você se comparar, esse vídeo é pra você ver e pegar recomendações pra você ler em um futuro distante ou um futuro próximo. Depende da sua própria rotina, do seu ritmo de leitura e se você não está de ressaca. E eu senti que esse mês foi meio que um boom em relação à minha ressaca. Então assim que eu saí, eu falei, eu tenho que ler tudo que eu consegui ler porque eu não sei como vai ser se eu ficar de ressaca de novo. Então foi meio que isso que me fez ler tanto, eu acredito. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha pegado indicações. Deixa aqui embaixo se você já leu algum desses, ou se você não gostou de algum desses que eu gostei. Eu quero muito saber a sua opinião sobre os livros que a gente conversou aqui um pouquinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo pra vocês!